Boa noite. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus para juntos nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor e entregar a Ele aquilo que nós viemos fazer, que foi cultuar ao nome desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E a primeira música que nós vamos cantar, ela fala sobre oração, então você já pode começar esse culto em espírito de oração, entregando a Deus tudo aquilo que você necessita, entregando o seu coração, o seu louvor, a sua vida diante do Pai. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Oh,
nós viemos fazer aqui é para Ti. Só Tu és digno, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações e eles estão diante da Tua presença. Rogamos a Ti por essa igreja, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença e reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, Tu és digno, Tu és santo, Tu és perfeito. E não há nenhum outro além de Ti, ó Pai. Como nós necessitamos de Ti, nós começamos a cantar dizendo: bem-aventurado aquele que está diante de Ti, que está diante da Tua presença, que tem fome e sede de justiça. E assim nós queremos, derramamos os nossos corações na Tua presença, derramamos o nosso louvor. Que cada palavra que saia, Senhor, dos nossos lábios seja do nosso coração diante de Ti, porque Tu és santo, Senhor. Declare santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, esse seja o desejo do nosso coração, de derramar a nossa vida na presença do Pai, porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, assim como diz em Salmos 139. Senhor, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, cuida de nós. Bem-aventurado aqueles que são humildes, que reconhecem que necessitam do Senhor. esvaziar
esvaziamos, Senhor, para que Tu venhas nos encher e fazer morada eterna em nossos corações, Jesus. Amém. Amém. Deus seja glorificado, exaltado, bendito a cada dia do nosso viver, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, na maioria do tempo, nós somos pessoas seletivas. Isso não é nada de errado, pelo contrário, faz parte da natureza humana. Nós selecionamos as coisas que nós queremos para essa vida, nós selecionamos as coisas que nós
gostamos e descartamos algumas que nós não queremos para a nossa vida, e como eu falei, aliás, isso faz parte do viver. Então, se você vai no supermercado, você vai fazer uma seleção de coisas que lhe interessa lá. Se você vai fazer compras de roupa, você vai fazer também uma seleção. Até mesmo quando nós estamos numa festa, por exemplo, nós selecionamos as pessoas com quem nós queremos que estejam mais próximas a nós. Então, novamente eu falo, ser seletivo é algo natural do ser humano. Aliás, a maior escolha ou a maior seleção que nós podemos fazer um dia na vida foi aquela quando nós nos decidimos por Jesus. Quem decide-se por Jesus faz uma opção, logo é uma seleção. Eu separo a minha vida para viver com Cristo. E interessante é que nós não perdemos o nosso poder de seletividade quando nos convertemos. Não, pelo contrário, nós continuamos dessa forma. No entanto, a conversão, ela exige abrir mão daquilo que nos interessa para que agora possa servir aos interesses do Senhor. Isso muda completamente, meu amado. Isso muda completamente a nossa perspectiva cristã. Aliás, eu poderia ainda acrescentar a isso perguntando: quem foi que te ensinou a um dia ser cristão? Quem foi que educou você no cristianismo? Quem ensinou para você os passos que realmente você precisa dar para ser um verdadeiro cristão? Se você não se deparou com isso, você certamente precisará, que o cristianismo, ele implica em renúncia, implica em abrir mão. Jesus Cristo certa vez falou exatamente isso com as seguintes palavras: quem quiser vir após mim ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e somente depois me siga. Meu amado, como é difícil esse negócio. Como é difícil ser cristão nesses moldes. Como é difícil ser cristão quando exige renúncia da nossa parte. Mas para ser cristão, necessariamente você é obrigado a renunciar. Novamente eu falo, continuaremos a ser pessoas seletivas, com as nossas opções, com aquilo que queremos, ou até mesmo com aquilo que não queremos. No entanto, se queremos ser cristãos, precisamos enveredar, nos encaminhar pelo caminho da renúncia. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: qual é a renúncia que você precisa fazer hoje, nesse momento? Não falo para você fazê-la em meu nome ou nome da igreja, de maneira alguma. Qualquer renúncia que o cristão precisa fazer, deve fazê-la aos pés de Jesus. Então qual é? Qual é a coisa que hoje você está carregando em sua vida, mas que exige de você alguma renúncia? É sobre isso que eu quero orar nesse momento. E você pode, meu amado, apresentar a sua oração exatamente dessa forma diante do Senhor. Deus, eu renuncio, e aí você fala o que você está disposto hoje, se é que está disposto a renunciar a algo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja orar comigo, convido você a, se possível, colocar-se de joelho. Se você não pode, não tem problema algum, a sua oração será a mesma, mas eu creio, meu amado, que há um mistério quando nós nos colocamos de joelho. Colocar-se de joelho é um sinal, não para os outros, mas um sinal para Deus, um sinal de prostração, que estamos prostrados diante do Senhor, de que Ele é maior do que os nossos pensamentos. Então, se você pode, eu convido você nesse momento a ajoelhar-se diante de Deus e orar comigo. Senhor Deus, a sua igreja hoje se coloca de joelhos perante a Ti. Eu quero engrandecer ao Senhor por isso,
porque, ó Deus, quão maravilhoso é uma igreja de joelhos, como maravilhoso é ver, ó Deus, crentes, homens e mulheres, prostrados diante do Senhor, em total submissão ao Senhor. E o que estamos fazendo aqui, ó Deus, exige exatamente isso da nossa parte, estarmos prostrados, e assim prostrados, ó Deus, trazemos diante de Ti algum ponto da nossa vida que exige de nós alguma renúncia para sermos cristãos melhores do que somos. Deus amado, o Senhor que sonda os nossos corações, conhece exatamente esses pontos, coisas, ó Deus, pelas quais que estamos lutando já há algum tempo. Sabemos o que devemos fazer, mas não temos algumas vezes forças para a renúncia. Ó Deus, talvez pensamos que fazer tal coisa não é tão importante assim para o Senhor, mas nesse momento, ó Deus, aqui prostrado diante do Senhor, eu quero trazer diante do Teu altar as renúncias dos meus amados irmãos. Eles estão orando nesse momento, o clamor, ó Deus, está subindo aos céus, a oração está chegando no Teu trono da graça, e eu peço, ó Deus, atenda-nos, ajuda-nos, receba a nossa oração, e ouça, Senhor, o nosso clamor agora, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, portanto, viver esse momento de renúncia aqui diante de Ti, para que o Teu nome, através da nossa vida, seja mais glorificado ainda. Obrigado, ó Deus, por essa igreja. Nós rendemos graças a Ti e Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode se assentar. E assim assentados, meus amados, eu quero convidar você para o momento da dedicação. Sempre um momento muito especial na vida de quem crê naquilo que significa dedicar os seus bens, o seu dízimo, a sua oferta diante do Senhor. Queremos que esse momento seja um momento de total alegria, onde nós possamos nos levantar dos nossos lugares e diante do altar do Senhor apresentar a nossa oferta, o nosso dízimo, e vamos fazer isso durante o louvor. Não há momento melhor para fazer isso, porque esta entrega é também uma adoração ao Senhor. Vamos, portanto, louvar a Deus e trazer os nossos dízimos e ofertas. Vem Espírito Divino.
Amém. Que Deus seja engrandecido e louvado através da nossa vida, cada dia, meu amado, e em cada instante do nosso viver. Eu espero que você esteja com o coração preparado para ouvir a palavra do Senhor nesse momento, pois eu creio, a coisa mais importante que nós fazemos em nossa vida é dar ouvidos à voz de Deus. Então, que nesse momento, eu sei que Deus falou através dos cânticos, eu sei que Deus falou através da leitura, da oração, mas esse é um momento especial, momento que nós paramos para compreender, usar a nossa razão junto com a nossa fé, e ambos nos conduzirem a uma decisão. Então, que você possa realmente estar hoje disposto a ouvir a mensagem que Deus preparou para você. Nós começamos semana passada uma série de mensagens que fala sobre o transbordar de Deus sobre a sua vida. Uma mensagem que Deus, eu creio, falou muito aos nossos corações. Nós vamos continuar esta série de mensagens a partir do próximo domingo. São mais 3 mensagens sobre esse mesmo aspecto, transbordar de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de falar sobre outra coisa com você. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. 1 Coríntios, no capítulo 3, os versos de 1 a 9, é a leitura que nós faremos nesse momento para a nossa meditação na palavra do Senhor. Eu quero adiantar para você o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é semeando no reino de Deus. Guarde aí no seu coração. Semeando no reino de Deus. Talvez você possa dizer, porque quando nós dizemos, nós gravamos com mais facilidade, não é? Vamos todos então a uma só voz dizer essa frase, esse tema. 1, 2, 3 e... semeando no reino de Deus. Semeando no reino de Deus. E o texto lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 1 até o verso 9, vou proceder com a leitura, você pode acompanhar aqui na tela também. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outros eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo ou quem é Paulo? Eles são apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Texto pesado, texto que, creio eu, ninguém gostaria de se ver na situação. Uma das grandes discussões, meus amados, do campo espiritual hoje em dia, é a respeito do crescimento de igrejas. Eu tenho conversado sobre isso com diversas pessoas, algumas delas pastores, outras membros de igreja, e o que eu vejo o que está acontecendo é que muitos movimentos
tem surgido hoje em dia a esse respeito. Muitos livros podem ser encontrados nas prateleiras das bibliotecas. Palestras, pregações, aulas são ministradas constantemente a respeito desse assunto em tudo quanto lugar. Nós temos hoje coachings, pessoas especializadas em crescimento de igreja, como se isso fosse ou tivesse algum tipo de fórmula para que realmente a igreja pudesse vir a crescer. Então isso nos faz parar e perguntar, de fato, o que faz uma igreja crescer? Qual seria a resposta, meu amado, que você daria a essa questão? O que faz uma igreja crescer? E eu quero lhe ajudar a pensar nesse assunto, colocando mais algumas questões. Afinal de contas, por que uma determinada igreja, ela se desenvolve sadia, mas outras estão adoecendo e até mesmo morrendo, fechando as suas portas em vários lugares do mundo? O que realmente é, meu amado, crescimento de igreja? De que tipo de crescimento nós podemos de fato falar? Talvez poderíamos dizer que quem cresce numericamente está também crescendo espiritualmente? Ou vice-versa? Será que alguém que cresce espiritualmente, inevitavelmente crescerá numericamente? Então veja que são muitas as perguntas que nós fazemos, mas que ainda não se obteve uma resposta adequada, algo que satisfaça a nossa vida realmente. Agora, se nós queremos realmente encontrá-lo, e eu creio que tem a resposta para essa pergunta, nós precisamos olhar, é óbvio, para a palavra do Senhor. E quando nós fazemos isso, inevitavelmente a palavra de Deus, ela vem, nos ajuda, aliás, a olhar para dentro de nós. E cabe aqui um parêntese. Se eu leio, se eu escuto, se eu vejo a palavra de Deus se manifestar, mas se algo dentro de mim não acontece, não muda, não valeu de nada aquela palavra. Precisamos, meus amados, compreender isso. Palavra de Deus, ela é transformadora, e não é transformadora somente num momento ou outro, ela em todo momento transforma. Ela em todo momento está aí dentro de nós. Então, quando nós fazemos essa pergunta, nós somos impulsionados para o nosso coração, para a nossa alma, para dentro de nós. E eu posso, então, chegar à conclusão de que se nós queremos ver o reino de Deus crescer, a igreja crescer, precisamos entender que para algo crescer, é preciso semear. Nada cresce sem que realmente seja semeado. Nenhuma planta se desenvolve sem que a semente não caia no chão. Nem mesmo que não tenha sido um ser humano que o fez. Pássaros, por exemplo, semeiam em todo momento por aí, né? Participam do processo da natureza divina, da semeadura divina. Mas é óbvio que eu não estou falando desse tipo de semente. Estou falando do reino de Deus, da semente espiritual. Por isso, meu amado, é que nós precisamos semear no reino de Deus. Semear as nossas plantas é legal, é bonito, dá flores, mas o que nós precisamos de fato é semear no reino de Deus. E o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele nos leva a esse tipo de reflexão, e como falei, eu quero que o seu coração seja hoje incomodado, seja sacudido por essa palavra. Então, Corinto, meu amado, fazia parte da Grécia Antiga. Aquela cidade era rica, era próspera em diversos sentidos, em diversas circunstâncias. Alguns dizem que ali habitavam mais de 800 mil pessoas. E apesar de estar localizada na Grécia Antiga, aquela época em que Paulo escreveu aos Coríntios, a cidade era controlada pelos romanos.
Os romanos eram a grande potência na época do surgimento da igreja, da época de Jesus e, consequentemente, na época posterior. Ali naquela cidade havia 2 portos. Eles traziam navios que vinham de toda a parte, todas as regiões do mundo, e aportavam ali em Corinto, e facilitava por demais o comércio naquela área, e não somente o comércio, mas até mesmo a imigração de pessoas de outros lugares para viverem ali. E eu posso acrescentar dizendo que os portos que existiam em Corinto auxiliaram muito o trabalho missionário, auxiliaram muito a progressão do Evangelho. Paulo mesmo, possivelmente, por diversas vezes, deve ter aportado naquela cidade, vindo de navio. E ali, meu amado, a igreja então foi plantada. Paulo, em especial, transitou para lá com essa finalidade de plantar uma igreja no meio de uma mega metrópole, de um lugar enorme, cheio de gente. Ali, Paulo viveu por cerca de 1 ano e meio, enquanto esteve à frente da igreja. Ele plantou a igreja, ele fez com que a igreja pudesse ganhar um certo corpo, e passou em seguida essa função para Apolo, que era também um servo do Senhor e que passou a liderar aquela comunidade após Paulo ter deixado aquele lugar. Então o que eu vejo é que aquela igreja que foi plantada em Corinto, ela cresceu rapidamente. Ela cresceu assim, talvez exponencialmente. Muitas pessoas vinham para ser membros agora daquela igreja. Muitos deixavam o paganismo, muitos deixavam as suas práticas religiosas e vinham para fazer parte da igreja. No entanto, meu amado, não demorou muito para que alguns grupos começassem a dividir aquela igreja. Começou-se a se levantar algumas facções. E aí o texto nos diz, Paulo, aliás, afirma a esse respeito, dizendo que alguns deles diziam: não, eu sou de Paulo. Outros diziam: não, eu sou de Apolo. E assim, toda vez que as suas preferências se fundavam naqueles que os lideravam, eles esqueciam de Cristo. Então, os que eram adeptos a Paulo seguiam os caminhos de Paulo dentro da igreja, os ensinamentos de Paulo. E se Apolo pensava um pouquinho diferente Apolo pensava diferente de Paulo, certamente outros seguiam e faziam essa rachadura, essa divisão dentro da igreja. E aí Paulo, escrevendo daqui nesse texto, fala que aquilo acontecia apesar da igreja crescer, porque aqueles irmãos eram carnais. Paulo chama de crianças em Cristo. Eram para eles terem crescido espiritualmente, mas eles preferiram continuar como crianças. Eram para eles serem tremendamente usados por Deus para a propagação do Evangelho naquela grande cidade, mas eles preferiram se comportar como infantis. Eram para eles se alimentarem de comida sólida, mas eles preferiam comer o mingauzinho ou leite espiritual. Por isso eram carnais. E onde há carnalidade, meu amado, características mundanas começam a tomar vulto. A carnalidade, ela começa a chamar aquilo que é mundano para dentro da igreja. E eu creio que nesse momento, quando isso aconteceu ali em Corinto, a igreja, ela se perdeu dentro de si, permitindo que toda a influência ruim da idolatria, da sexualidade desenfreada, da inveja, das divisões de pensamento e tanto mais dominasse o caminho daqueles irmãos e irmãs, dominassem a vida daqueles homens e mulheres que um dia disseram temer ao Senhor. E aí então a carta de Paulo, esta aqui em Corinto, a primeira deles, é na verdade uma repreensão à igreja,
Por isso que eu comecei dizendo que ninguém gostaria de se colocar naquela situação. Aquela igreja, meus amados, ficou marcada para sempre por conta da sua conduta fora dos padrões cristãos. A situação lamentável daqueles irmãos retratam, infelizmente, muito da igreja evangélica dos dias de hoje. Então nós podemos tentar justificar o comportamento deles e também justificar o nosso próprio comportamento, falando a respeito do meio em que estão plantados, ou que estavam plantados. Então eu falei aqui, repito e acrescento que Corinto era uma cidade extremamente promíscua, ela era adoradora de falsos deuses, estava cheia de filosofias vãs, impregnadas com práticas bem distantes de qualquer pessoa que decida viver de fato e seriamente o cristianismo. Agora, é interessante, mas também ao mesmo tempo muito incômodo, pelo menos para mim, ver que até mesmo os próprios moradores pagãos daquela cidade reprovavam a atitude da igreja. O mundo é assim, meu amado. Eles se permitem fazer tudo o que é errado, mas quando vê a igreja fazer alguma coisa de errado, eles reprovam o que a igreja faz. E nessa segunda parte eles estão certos, não na primeira. Olha só o que diz lá no capítulo 5, versículo 1, para que você compreenda a profundidade do que eu estou falando. Diz assim, aqui nesse mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Por toda parte da cidade, não é por toda parte da igreja, não. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Isso é só um exemplo. A igreja se perdeu em sua conduta. E a resposta de Deus, ou a orientação de Deus para eles, para aquilo que eles estavam vivendo, para a decisão que eles estavam tomando, vem aqui através desta carta. E onde que eu quero, meu amado, minha amada, chegar com toda essa informação? A nossa igreja, ela tem semeado, eu não tenho dúvidas quanto a isso. A nossa igreja é uma igreja que semeia, e que semeia a palavra do Senhor. Quanto tempo, meu amado, nós estamos nesse lugar aqui, lançando a semente, falando de Jesus, compartilhando de Deus uns com os outros, orando uns com os outros, auxiliando aqueles que estão em dificuldades. Certamente, meu amado, 21 anos se passaram, e essa igreja continua fazendo exatamente isso. Agora, o que você tem colhido daquilo que você tem plantado? Porque quando a gente fala sobre igreja, nós temos uma ideia muito global das coisas, né? Porque possivelmente, mesmo fazendo parte da igreja, tem muita gente que não faz o que eu acabei de falar, ou seja, não tem semeado, não tem lançado a semente. Então, o que você tem colhido nesse lugar? E a resposta, ela se dará exatamente na proporção daquilo que você tem lançado, daquilo que você tem plantado. Então, que frutos você tem dado durante todo o tempo que você faz parte desta igreja, e não importa quanto tempo você faz parte dessa igreja nesse exato momento. O que você tem dado de frutos? E é nessa direção que eu quero caminhar, e por isso eu gostaria que você considerasse alguns pontos para a sua vida, que falam a respeito do crescimento, do desenvolvimento da igreja do nosso Senhor Jesus, nesse lugar, nessa comunidade, nesse momento histórico da nossa vida. Então, primeiro eu quero convidar você
a ver que o crescimento da igreja, ela só pode ser enxergado do ponto de vista espiritual. Então não tem como enxergar crescimento de igreja no sentido carnal da situação. É espiritualmente que nós discernimos se uma igreja cresce ou não. Então, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu creio que Paulo começa o diálogo dessa forma para assustar mesmo. Olha só, o comportamento que vocês estão tendo são comportamentos carnais e não espirituais. Agora, meus amados, vocês precisam concordar pelo menos com isso que eu vou falar aqui nesse momento. Numa igreja, o que não pode faltar é a manifestação da presença de Deus em nós. A todo momento, meu amado, nós precisamos ver a presença do Senhor através da vida do crente. A cada instante, quando estou falando disso, não estou falando num culto tão somente. É sim no culto que deve haver algumas expressões da manifestação do poder de Deus, mas ser igreja, meu amado, não se constitui a este templo físico, é óbvio, você sabe muito bem disso. Porque o que eu estou também querendo lhe dizer é que você precisa manifestar a glória de Deus lá no seu trabalho, na sua escola, no supermercado, onde você vai, na roda dos seus amigos, onde você está. Meu amado, o que o crente precisa viver é da presença de Deus. Então não pode faltar na igreja o quê? A presença, a manifestação da presença de Deus. E para que isso aconteça, a espiritualidade precisa estar a sua espiritualidade precisa estar em evidência em todo momento. Pessoas precisam com sinceridade, portanto, falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus entre si primeiramente, mas consequentemente também a todos os demais, a crentes e não crentes, a cristãos e não cristãos, há pessoas que olham para Deus e pessoas que não olham para Deus. Precisamos, meus amados, viver da presença de Deus em nossos corações. A vida comunitária da igreja precisa ser um reflexo da sua vida com Deus, do seu caminhar diário com Deus. E quanto a isso, meus amados, há muito crente preguiçoso, talvez muitos crentes preguiçosos que estão por aí, vivendo ou tentando dizer que são cristãos, mas ao mesmo tempo sem manifestar a presença do Senhor no seu caminhar. Eles querem Deus, talvez você queira Deus, mas não quer orar, preguiça. Eles querem respostas do Senhor, mas não param para meditar e ler na palavra do Senhor. Alguns até deixam de frequentar a igreja, em parte por entender que a igreja não é tão importante assim, mas em outra parte porque tem outras coisas ou outras prioridades para se fazer na vida, e acabam por trocar qualquer outra situação, qualquer outra coisa, qualquer outro evento, para não estarem mais reunidos. A igreja se tornou um negócio muito chato, gente. Para muitos a igreja é enfadonha, e de fato, em alguns momentos nós devemos compreender que de fato é. Então, a decadência espiritual, e juntamente com a imoralidade, acabam achando ninho na cabeça de muita gente cristã. O erro acaba tomando lugar na vida de muitos crentes. Então eu vejo que Paulo aqui, ele é muito direto, mas eu creio que ele está cheio de cuidados aqui, para não agredir aquela igreja com as suas palavras. São palavras duras, meus amados, palavras que às vezes machucam, que doem, mas eu creio que ele está aqui tentando não feri-los com as palavras, assim como eu creio que tais palavras são para nós hoje, não vem aqui para nos ferir, para que nós saímos aqui mais tristes do que entramos, não,
ele volta para aqueles homens e mulheres em Coríntios e fala: gente, olha só, vocês decidiram por Cristo, mas vocês estão vivendo totalmente o oposto do que Cristo viveu. Vocês querem viver com Deus, mas estão sendo carnais. E ele falava da igreja, não estava falando da cidade, entendeu? Falar isso da cidade seria o óbvio, mas infelizmente as palavras dele eram para a igreja. Uma igreja que, apesar de crescer numericamente, esqueceu-se de crescer espiritualmente. Então aqui nós encontramos um grande alerta para o crescimento da igreja, onde nós devemos olhar primariamente para esse tipo de crescimento do ponto de vista espiritual. Isso exige de você, meu amado, uma dedicação maior à sua vida espiritual. Não da maneira como você gostaria que fosse, mas da maneira como Deus espera que de fato seja. Isso então me leva a convidar vocês a uma segunda coisa, a considerar que o líder principal da igreja sempre será Jesus, sempre será o Senhor. É óbvio isso, né? Mas líder principal da igreja ser Jesus, significa que é Jesus que direciona a igreja. E se a igreja segue a Jesus, ela está num bom caminho. Agora, quando nós seguimos o nosso próprio entendimento, Jesus deixa de ser o líder da igreja. Você entendeu? Então, versículo 4 diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? As nossas preferências individuais, meu amado, em algum momento, se não tomarmos cuidado, vão acabar gerando divisões na igreja, assim como gerou divisões naquela igreja. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, você vai ver que uma série de problemas veio à tona. Então, o partidarismo, ele despertou uma série de outros problemas. Geralmente uma pessoa, talvez seja muito importante você guardar isso em seu coração, geralmente uma pessoa defenderá ou condenará um líder com base nos benefícios que ela consegue obter desse líder. Você entendeu? Então eu estou junto daquele líder enquanto eu estou tendo algum tipo de benefício. E quando esse líder, ele defende algo que ela gosta, ela se apega a ele, até o momento em que aconteça alguma discordância. Porque quando há uma discordância com a sua liderança, meu amado, você pula fora. Dentro daquela igreja, havia vários grupos assim. Então eu falei aqui que alguns gostavam do estilo de Paulo liderar, outros gostavam do estilo de Apolo. Alguns preferiam até o estilo de Pedro, que de vez em quando visitava aquela igreja. No entanto, e por conta disso, acabavam deixando a liderança de Jesus de lado. Mas Apolo, Paulo, Pedro ou qualquer um, eram apenas instrumentos de Deus para aquele momento determinado na história daquela igreja. Deus levanta e tira líder, meu amado, quando Ele deseja. O verdadeiro líder, portanto, não é o homem, seja ele quem for, é Jesus. Jesus era e deve continuar sendo o líder supremo da igreja em todo momento de nossas vidas, mas somente uma vida espiritual consegue fazer você enxergar a liderança de Jesus como líder principal da igreja, porque senão as suas preferências vão começar a tomar lugar, porque senão qualquer outra coisa fora disso vai acabar gerando divisões. Então Paulo explica a eles que ele mesmo havia plantado, fala assim, Paulo, ele plantou, e ele conclui, ele continua dizendo, e Apolo regou, mas o crescimento de que precisava vir diretamente, exclusivamente do Senhor. E aqui então cabe
cabe a mim, aliás, fazer algumas considerações a respeito desse aspecto, o crescimento da igreja. Meu amado, primeira coisa que eu preciso falar para você, que precisamos de pessoas que semeiem e reguem para o reino de Deus. Precisamos de pessoas que possam se colocar à disposição para semear e regar para a glória do Senhor. E quando eu falo isso, estou me referindo a todos vocês aqui. Todos nós, meus amados, todos na igreja possuem um papel essencial para o crescimento da mesma. Alguns não compreendem isso, outros negam esse fato, mas Paulo fala sobre isso comparando a igreja a um corpo. Depois do capítulo 12 desse livro aqui de 1 Coríntios, onde nesse corpo há vários membros, e cada qual desses membros tem a sua própria função. E o que Paulo está enfatizando nesse caso é que todos ali precisam uns dos outros, mesmo que nós não percebamos isso. Você precisa mais do que você imagina da pessoa que está ao seu lado. Você precisa mais do que você imagina daquele irmão, daquela irmã que está ao seu redor. Então, se alguém não estiver conectado a esse corpo, meu amado, irá fazer falta à igreja de Jesus. A igreja do Senhor precisa de todos nós. De igual forma, se alguém se ferir, todo o corpo precisa sentir a dor do outro. Todo o corpo precisa compreender que tal pessoa ou tal parte do corpo precisa de ajuda. E aí eu complemento dizendo que de igual forma o trabalho de cada um de nós precisa ser feito. Então, se você olhar nessa carta, nesse capítulo, o apóstolo depois vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais, algo que você conhece, você já aprendeu isso em alguns momentos. E novamente aqui ele distingue a importância e a singularidade de cada um de nós, mas também pontua a unidade que deve ser estabelecida entre nós. Então, há a singularidade e a importância individual. Mas essa singularidade e importância, ela só se complementa através da unidade que precisa existir entre nós. Então ele fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, olha só, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Não o bem individual, é o bem comum. E aqui ele está falando da igreja. E ele está também afirmando que o exercício dos dons espirituais pelos participantes da igreja trará desenvolvimento e edificação desta igreja. Então nós precisamos de pessoas que semeiem e reguem no reino de Deus, porque se não houver pessoas que semeiem e reguem, não haverá crescimento, não haverá desenvolvimento. Não vamos atingir nem no campo espiritual e nem no campo numérico aquilo que Deus tem para esta igreja. Então, meu amado, precisamos ser pessoas que semeiam e regam no reino de Deus. Mas há uma segunda consideração que eu preciso fazer aqui a esse respeito desse tópico, sobre o crescimento de igreja. E a princípio pode ser até contraditório ao primeiro que acabei de falar, ou seja, que precisamos de pessoas que semeiem e reguem no reino de Deus. Mas você vai ver que não tem nenhuma discordância. É que nós devemos considerar Deus como peça principal para o crescimento. Aí você vai falar assim: mas eu não tenho que semear e regar? Se Deus está dando crescimento, eu não preciso fazer nada disso. Se Deus que está mexendo os pauzinhos, eu não preciso fazer nada disso. Então, meus amados,
O que eu estou querendo dizer nessa segunda colocação é que, apesar da necessidade de termos pessoas que semeiem e reguem no reino de Deus, nós não podemos ocupar o protagonismo da história cristã. O protagonismo da história cristã é de Jesus, e nós sempre estamos em segundo plano. Olha só o que ele fala no versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Parece até ofensivo isso, né? Não, mas não é não, mano. Não é não. Então eu vou repetir, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então Paulo não está menosprezando o trabalho de alguém, por isso alguns poderiam ver como contraditório o que acabei de falar. Não, não é assim. Na verdade, o que Paulo está dizendo é colocando Deus em evidência. Então, novamente eu repito, não adianta uma pessoa semear e plantar se Deus não estiver em evidência. Compreendeu? Deus precisa estar no processo e na parte principal. E se vocês perceberem, aqueles irmãos caíram exatamente nessa arapuca, neste erro. Contanto que eles fizessem algo, eles não precisavam mais da intervenção divina. Então, por essa razão, eles ao mesmo tempo cultuavam, ou diziam que cultuavam a Deus, mas também se entregavam aos pecados horripilantes que já descrevi aqui, apenas alguns deles, para que você pudesse ter como exemplo. Então eles traziam entre si divisões, desentendimentos doutrinários, problemas de moralidade, soberbas e tantos outros problemas pecaminosos, porque Deus não havia ocupado o ponto principal da sua vida. Toda vez, meu amado, que nós deixamos Deus em plano segundo, o pecado estará tomando o plano primeiro, o primeiro lugar. Então, na ilustração de Paulo a respeito da igreja como corpo, quem é Jesus nessa história? Qual a parte do corpo é Jesus? A cabeça. Não é à toa, porque a cabeça era a parte principal do corpo, e ele, a cabeça, é quem determina o crescimento da igreja. Mas nós, meus amados, somos cooperadores de Deus. Você é um cooperador da obra do Senhor. Você, como cristão, meu amado, é alguém que precisa ser aquele que planta e rega. Então Paulo diz sim que o que planta e rega tem um só propósito, olha só, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Eu li o versículo 8 agora. Então ele jamais abriu mão de deixar Deus ser aquele que faz a igreja crescer. Apesar do chamamento, da convocação que a Bíblia está sempre fazendo a homens e mulheres como eu e você, a pessoas como eu e você, e é assim que alguns plantam e outros regam, porém é Deus quem determina o crescimento, é Deus quem dá o crescimento à igreja. Eu quero terminar com 3 aplicações práticas para a sua vida a respeito desse assunto. Eu creio que você é alguém que teme ao Senhor e que deseja que a sua igreja cresça. Eu tenho certeza disso. Meu coração, assim, tem uma convicção a esse respeito. Mas eu gostaria que você pudesse considerar hoje essas 3 aplicações práticas em sua vida. A primeira, seja um crente mais espiritual. Seja um crente mais espiritual. Há muitos crentes que são carnais. Tem muito crente carnal por aí, semelhante, não falo em proporção, aos crentes aqui em Corinto. Mas nós, meus amados, precisamos de pessoas que olhem para a vida sob o ponto de vista espiritual. Você não pode ser uma pessoa aqui e ser outra em casa. Você não pode ser uma pessoa aqui e outra lá no seu trabalho. Você precisa ser uma unidade espiritual que serve para cumprir a glória do Senhor.
É por isso, meus amados, que eu vejo que, embora haja muita carnalidade entre nós, veja o que eu estou dizendo, não de Corinto, mas de nós agora, nós podemos mudar essa situação, podemos ser pessoas mais espirituais, e Deus nos deu a sua palavra, não para outra coisa, senão para que haja mudanças. A palavra de Deus precisa causar, meu amado, mudanças em nosso coração, ela precisa causar transformação em nós, precisamos dela, mais do que podemos imaginar, e a mudança essencial aqui, é que você seja uma pessoa mais espiritual na sua conduta, que busque mais a Deus e o busque em primeiro lugar, que se dobre de joelho, como nós fizemos aqui há pouco, meu amado, diante do Senhor, mas que você faça isso todos os dias, não esporadicamente, mas cada dia do seu viver, que você tenha o temor da palavra de Deus, e por isso você está recebendo esta palavra hoje, em nome de Jesus, e está propondo em seu coração meditar nisso dia e noite, em todo momento, a cada instante. Que você seja essa pessoa que deseja crescer e que não colocará limites para o seu crescimento, porque sabe que se você crescer, meu amado, o reino de Deus vai crescer. Quando você decide, fala assim, eu vou crescer, independentemente de quem está ao meu redor, o reino de Deus cresce. É assim que a coisa funciona, é assim que o negócio funciona. É por isso que eu quero desafiar você a fazer um propósito diante de Deus hoje, numa época tão propícia como essa, do contraditório, onde a tendência é o mal, é o erro. Então, nesta época, meu amado, o propósito é que para que você seja um crente mais espiritual, uma pessoa que olhe mais para Deus, uma pessoa que deseje crescer mais diante do Senhor, que se dedique ao seu desenvolvimento espiritual. Então, quanto mais espiritual você for, mais a igreja do Senhor crescerá. Primeiro propósito, você seja uma pessoa mais espiritual. Você consegue isso, meu amado? Você consegue ser mais espiritual do que você é? Ah, pastor, já sou espiritual. Não, tudo bem. Seja mais. E eu não tinha pensado nisso, pastor. Então está na hora de pensar. Você deve ser alguém mais espiritual no seu caminhar com Deus. A segunda aplicação que eu trago para você nesta mensagem também é um desafio. E ela exige que você seja um crente que semeia e que rega no reino de Deus. O reino de Deus precisa urgentemente de semeadores. Deus chama todos os crentes, todos eles, eu e você, para semear. Semear é fazer parte daquilo que Deus nos chamou para fazer, e quando eu me nego a fazer aquilo que Deus chamou-me para fazer, eu deixo de semear. É desempenhar os seus dons espirituais, e todos nós temos, meus amados, dons espirituais à disposição do reino, para que a igreja venha crescer. É dedicar-se por inteiro à obra do Senhor. E aliás, a esse respeito, poucos compreendem a importância disso. O reino tem perdido terreno, a igreja tem deixado de ser relevante para o tempo de hoje, isso porque crentes não têm semeado e regado no reino. Mas é tempo de reagir. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É provável, não estou dizendo nem afirmando, mas é possível que você esteja lançando sementes erradas na sua vida, por aí afora. Precisamos lançar a semente correta, a semente do reino de Deus. Então eu pergunto para você, o que você tem semeado? O que você tem semeado no reino de Deus, meu amado? Nós precisamos ser crentes que semeiam e que regam, mas o que você tem semeado?
Minha última aplicação: coloque Deus no lugar principal em sua vida e, consequentemente, na vida da igreja. Tudo o que você faz precisa ser para honrar a Deus. Paulo diz àqueles irmãos, em outro momento: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu creio que Paulo está falando aqui de uma maneira, primeiro, literal. Quer que você coma e beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas também ele está falando de forma subjetiva, onde ele engloba cada atitude, cada ação que nós temos em nosso viver. Nós somos separatistas, falei disso há pouco, seletistas. Nós selecionamos as coisas que nos interessam. Se nós gostamos daquele louvor, é o louvor que nós vamos cantar. Se nós gostamos daquela igreja, é aquela igreja que nós vamos frequentar. Se nós gostamos daquele pastor, é aquele pastor que nós vamos ouvir. E assim por diante. Mas, meu amado, o que eu estou dizendo aqui é que, independentemente das suas seleções e gostos pessoais, Deus precisa ser o centro da sua vida a partir de agora. Por isso, todas as coisas que você faz, sem exceção alguma, precisa ser feito em torno do altar do Senhor, precisa ser feito para a honra e glória do Senhor. E se você está fazendo alguma coisa que não serve para honrar o nome de Deus, eu digo claramente: pare de fazer. Porque você está desperdiçando a sua vida, porque você está jogando a sua vida fora. Tudo o que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Se você vai lavar o seu carro, que você faça isso para a glória de Deus. Se você vai fazer compra, que você faça a compra para a glória de Deus. Se você está andando pela rua, que você ande pela rua para a glória de Deus. Porque se você não fizer isso, você está perdendo o seu tempo. Por quê? Porque tudo que nós fazemos precisa honrar a Deus. E é possível que alguns de vocês não estejam honrando a Deus com aquilo que fazem. Então, seja a coisa mais simples ou mais complexa, seja a coisa mais fácil ou a coisa mais difícil, a glória do Senhor precisa ganhar espaço na igreja que não é nossa, mas é do próprio Deus. Nós somos os seus servos e por isso devemos viver prostrados, adorando aquele que é o principal dentro da igreja. E eu repito então, que aqui é o melhor lugar para a manifestação do Senhor. Não é o único lugar, entenderam? Mas eu creio ser o melhor lugar para Deus manifestar. Lembram daquela passagem lá no Velho Testamento? Quando o povo caminhava juntinho do Senhor, quando ouviam a palavra de Moisés e atendiam, a glória do Senhor enchia o templo, a glória do Senhor preenchia cada espaço daquele lugar. É assim, meu amado, que eu desejo que aconteça conosco, e que não somente a glória do Senhor se manifeste neste templo, mas que saia por todos os lugares e atinjam as nossas vizinhanças, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que estão próximas a nós, para que eles também vejam aqui a glória do Senhor sendo manifesta através da sua vida, porque Deus deseja que todos vejam a sua glória, sem exceção. Deus está aguardando, meu amado, que a glória dele venha através de nós nesta igreja, para que possa realmente produzir os frutos daquilo que um dia nós semeamos, do fruto daquilo que um dia nós regamos, para que vejamos o Deus presente desde o início aqui. Ele continua presente entre nós, porque nós podemos e devemos, meus amados, ser aqueles que fazem parte dos que semeiam e dos que regam para a glória do Senhor. E Deus dá o crescimento, entendeu? E Deus completa aquilo que Ele deseja fazer. Deus usa o instrumento, a instrumentalidade humana para cumprir o seu propósito. Você, meu amado, são as mãos, os pés, a boca de Deus nesse mundo. Então viva dessa forma, viva desta maneira. Seja alguém mais espiritual,
plante e regue no reino de Deus, e considere o Senhor da igreja, aquele que merece toda a honra e toda a glória, desde agora e para todos sempre. Amém. Você pode abaixar a sua cabeça nesse momento? Mas não abaixe porque eu estou pedindo não, tá bom? Abaixe porque quando nós assim fazemos, nós estamos numa atitude de reverência, mais reverência, e prostrados diante do Senhor. Ninguém precisa se preocupar com você, é apenas você e Deus nesse lugar. A glória do Senhor está sendo manifesta em seu coração, você consegue sentir isso? Deus está impulsionando você. A minha oração foi para que você não saísse daqui da mesma forma como entrou, e eu creio que alguns estão compreendendo isso em nome de Jesus. E agora é hora de você aceitar o desafio. É o momento de você dizer sim para Jesus. Aliás, não há outra resposta pela qual nós podemos dar ao Senhor, senão sim, Senhor, eu desejo ser mais espiritual. Há alguns pontos da sua vida, meu amado, que talvez a carnalidade tenha falado mais alto, que as atitudes mundanas tenham ocupado muito a sua mente, que o seu comportamento tem sido muito diferente de um comportamento cristão. Então é hora de você tomar uma decisão hoje de ser uma pessoa mais espiritual. Mas também é momento de você tomar a decisão de plantar e regar no reino de Deus. Essa igreja tem sido mantida em diversos sentidos, apenas por um pequeno grupo de pessoas que auxiliam na liderança, que cooperam com o serviço, que entregam os seus dízimos e ofertas, e tantas outras. Eu pergunto a você, o que Deus hoje está pedindo para que você faça como semeadura no seu reino? Qual é a atitude que você precisa tomar hoje, meu amado, para ser alguém que agora é de fato como Paulo ou como Apolo, pessoas que estavam semeando e regando no reino de Deus? Ah, meu amado, tome essa decisão hoje em nome de Jesus. A decisão de servir a Jesus, apesar das suas ocupações, apesar da falta de tempo, apesar da falta de dinheiro, apesar da falta de habilidades. O que você precisa desejar é servir ao reino e ao rei desse reino. Ah, meu amado, tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Diga para Jesus hoje: eu quero semear mais no reino do Senhor. Fale isso para o Senhor em nome de Jesus. Ou talvez você precise colocar Deus no lugar de Deus na sua vida, porque tem muito crente aí que tem colocado Deus em segundo plano. E Deus, meu amado, não abre mão de ocupar o primeiro lugar, jamais abriu. Ele deseja o primeiro lugar no seu coração, na sua vida. As outras coisas vêm depois, mas Jesus é o primeiro. Ele é o Senhor. É a Ele que as ovelhas ouvem a voz e seguem. É a Ele que conhece, que as ovelhas conhecem a sua voz. É Ele, Jesus. Pense aí nas coisas que você tem feito na sua vida, que tem descartado Jesus como sendo o primeiro da sua vida, e mude isso em nome de Jesus. É hora de mudanças, é tempo de frutificar, é tempo de semear no reino de Deus. E hoje você recebe em nome de Jesus ferramentas de poder para que você possa ser alguém que realmente faça aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus eu abençoo a cada pessoa aqui, Pai. Oro por ela e esperando que haja, Senhor, uma resposta imediata à sua mensagem de hoje. O Senhor trouxe a mensagem e eu creio que ela está ardendo em alguns corações. Ó Deus amado, então faça com que o arder do Teu Espírito Santo seja transformado em atitude para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso eu oro agora e sempre. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.
Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que esse cântico seja a sua oração em nome de Jesus. Cada dia do seu viver, o Senhor faça em você segundo o querer do Senhor. Eu creio que você será tremendamente abençoado para a glória e para a honra de Jesus. Quero terminar esse culto, meu amado, antes de desejar uma feliz semana para você. Sei que a irmã Ellen vai estar ali na porta. Ela está fazendo a entrega dos envelopes, dos dízimos e ofertas para esse ano. Então, se você ainda não pegou o seu, por gentileza, procure a Ellen agora. Ela vai estar ali fora, logo na porta, e você então possa fazer isso em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E agora sim, que Deus possa abençoar você, que esteja com você onde quer que você for, naquilo que você faça, guardando e protegendo você a cada dia de sua vida, fortalecendo em todas as situações, consolando os corações entristecidos, ajudando você a vencer na sua caminhada cristã, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe.